Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar aqui de um trecho de um artigo que eu escrevi na semana passada para o site Clube Austral e cujo link deixarei na descrição para quem quiser lê-lo por completo sem as minhas digressões. Então vou abordar o ponto fragmento, na verdade número 5 deste artigo, e o título dele é este que está na tela, que é Entre Hobbes e Hoppe. Então, Hobbes, para quem não sabe, é um filósofo inglês vinculado ao que a gente chama hoje de filosofia política. Então, é aquele que escreveu Leviatã, entre várias outras obras. O Hobbes também, pouca gente sabe, ele era um poeta também, tá? Então, existem poemas aí do Hobbes. Então, na verdade, ele é um filósofo poeta, né? A maioria só conhece ele como poeta, como filósofo. E como a gente sabe, ele é mais vinculado ao que veio se chamar de estatismo, certo? É claro que ele influenciou em várias frentes diferentes, né? Desde as democracias até mesmo as tiranias. Então, o Hobbes ele tem uma influência em praticamente tudo, porque a sociedade moderna é muito estatal, digamos assim, né? Então, digamos que quase tudo que tem aí algo de Estado, o Hobbes está um pouco no meio, né? Já que é um dos filósofos que influenciaram justamente essa questão do estatismo, já que uma das teses básicas dele é que você tem uma guerra de todos contra todos no estado de natureza. O estado de natureza seria aquele estado no qual não se teria influência, né, civil, digamos assim, a influência do Estado, a influência das culturas modernas, daí em diante, mas um Estado puramente dentro de um homem mais primitivo, digamos assim, né? É claro que ele faz isso como um exercício mental, né, porque não existe o estado de natureza em si, mas algo que a gente pode imaginar mais ou menos, né, que seria aquele homem mais primitivo fora de todo o vínculo social, em termos, né, de sociedade civil e daí em diante. Então, estaríamos numa guerra de todos contra todos, e essa guerra seria asseverada caso o Estado não existisse, justamente para fazer a mediação desses conflitos. Então, daí o Leviatã e outras ideias dele. Tá? Ele, na verdade, não é considerado assim um pai, né, das tiranias estatais por causa exatamente disso, porque ele tinha visões liberais, tá? Porque ele tinha uma influência do Locke, de outros autores, e então, digamos que ele admitia, por exemplo, o mercado, né, as trocas voluntárias entre as pessoas e daí em diante, um certo limite no Estado, né? Então não quer dizer também que ele é o pai aí de um Estado megalomaníaco, né? Como alguns acabam colocando entre ele. Não obstante isso, ele é sim um dos primeiros a, a darem esse grande valor ao Estado e que veio a influenciar vários outros que também podemos vincular a um certo movimento estatista. E, de outro lado, temos o Hoppe, que a gente sabe que é um libertário, né? Muitos de vocês já devem conhecer, um anarcocapitalista, por assim dizer, e que, portanto, é contra o Estado, né? É contra a existência do próprio Estado e daí em diante. Então, seria um anti-hobbesiano nesse aspecto. Então, nesse artigo aqui, basicamente, eu coloco ambos autores, né? Trato de alguns temas dele, por exemplo, no primeiro aqui eu vou falar de um tema puramente hobbesiano mesmo, onde eu vou fazer algumas comparações e deduções aí das teses hobbesianas de igualdade e direito, e chegar a algumas interpretações aqui curiosas, no sentido de que ele, se a gente leva à frente os temas, esses conceitos do Hobbes, a gente chega em outros pontos ou outras interpretações acerca do sentido que esses conceitos têm na sociedade atual, ou seja, o de igualdade, direito, etc. Tá? Aí no próximo eu vou falar um pouquinho aqui da relação entre estatismo e religião. No terceiro, um pouco sobre, agora sim, o Hoppe e o Hobbes lado a lado, né, e fala um pouco tanto da ética argumentativa, quanto de uma paz que o Hobbes também demandava. Enfim, são vários pontos assim, onde eu trabalho ambos autores, e quero trabalhar com vocês aqui o ponto 5, onde eu vou ler e vou fazer algumas pequenas explicações aí, digressões, né, que é na verdade a parte maior aqui do artigo. E aqui dentro do canal, vocês já viram que existem outros
vídeos que eu trato tanto desses autores, né? Para quem não viu, lá no início do canal já tratava do Hoppe, tá? Quando o canal nem tinha esse formato aqui, era um formato mais de palestras que eu fazia em algumas coisas aqui, alguns locais aqui na minha cidade, e parte dessas palestras eu trazia autores libertários e tal, entre eles o Hoppe. Então, na verdade, é um autor que eu trabalhava, e o Hobbes também eu já trouxe aqui algumas vezes no canal, tá? Nos meses passados. Então, na verdade, esse artigo aí vai ser um pouco de, digamos que, digressões dentro dessa mesma temática. Então, vou começar a leitura aqui e vamos lá. Tanto Hobbes quanto os anarcocapitalistas, em sua maioria, e aqui eu coloco em sua maioria porque a gente tem várias vertentes, né? Admitem o homem enquanto egoísta e acumulador. Dão, porém, fins diversos e extraem daí outras consequências. Então, já nessa primeira frase aqui, a gente tem uma consonância, né? Por mais que então, o Hobbes ele seja oposto aos anarcapitalistas, ao próprio Hoppe, etc., né? O Hofbauer, entre outros, né? Neste ponto específico do Estado, né? Ou melhor, do valor ao Estado, né? Ele se opõe aí nesse ponto. Porém, vão existir pontos em comum que a gente pode pegar, inclusive, entre Hobbes e os anarcapitalistas. Tá? Entre eles, esse, de considerar o homem como um egoísta acumulador. Claro que muitos anarcapitalistas eles dão uma ênfase diferente aí, não é, para muitos deles. Não é que o homem é um acumulador natural, mas ele tem incentivos para isso numa sociedade de mercado, né? E portanto, ele é um homem que reagiria a muitos incentivos, ou é um homem que reage a incentivos. Eu quero dizer, muito mais do que ser algo em termos naturais e dado muito de forma absoluta. Né? E o Hobbes, por outro lado, ele já traz essa questão, né, também do homem enquanto egoísta. Só que os anarcapitalistas também eles não vão tirar isso digamos assim, do seu horizonte, tá? Porque eles não vão considerar os homens como consideraria, por exemplo, um russoniano, né? Ou um marxista, ou um progressista, de pensar que, por exemplo, o homem fora da sociedade capitalista ele não seria em nada egoísta, não seria um acumulador, não seria, né, não tenderia a fazer trocas voluntárias e em diante. Não, eles concebem o homem já como uma espécie de egoísta, né? Então, a sociedade que seria criada baseado nesse ponto mais natural dos homens, seria tal sociedade. Tá? Tal ou tal, né, de acordo com a teoria de cada um. Então, o Hobbes ele parte também dessa questão do homem como egoísta e acumulador, porque ele está ali vendo aquela época dele e as relações também de comércio da época, etc. Como eu disse, ele também admite o mercado, né, apesar de dar um valor maior à questão do Estado e daí em diante. E basicamente é isso. Eu vou continuar um pouco esse raciocínio a partir do próximo ponto. Vou continuar a leitura. Da mesma essência da qual o primeiro extrai a certeza de uma guerra de todos contra todos, no caso de não haver existência de um Estado, o segundo extrai a possibilidade de um mercado abundante e cooperativo, já que aquele egoísmo, enquanto autointeresse, seria também interesse na própria conservação e, portanto, a fim de se conservar e melhorar os próprios meios, uns precisam dos outros e a necessidade da cooperação estaria já pressuposta. Ou seja, aqui estou dando continuidade à questão de que ambos autores, ou ambos, o Hobbes, né, e os anarcapitalistas, eles consideram o homem desse modo, né, enquanto um egoísta primordial, digamos assim, e dão, porém, fins diversos. Certo? Se a gente pega, por exemplo, uma das autoras famosas, que não é considerada anarcocapitalista, né, mas é considerada uma libertária, né, que é a Ayn Rand. Como você sabe, a Ayn Rand também tem um vínculo muito forte com a questão do egoísmo. Né? E eu trago isso aqui também porque o canal tem tudo a ver com isso, já que o que eu tenho passado aí para vocês em termos de teoria é justamente a tentativa de um estabelecimento daquilo que vem chamando de filosofia egóica. Então tem tudo a ver com essa questão do egoísmo. Né? Então é um assunto também importante para o canal nesse sentido. E
Enfim, então acho que esse trecho é bem claro, né? Não vou fazer uma explicação desse trecho que eu acabei de ler, porque ele me parece que é bem claro, né? Eles extraem coisas diversas, né? Porque então, se para o Hobbes o homem seria este egoísta, acumulador, etc., isso aí geraria uma guerra de todos contra todos e o Estado deveria intervir, né? Já os libertários, ou até mesmo liberais, né, em certo sentido, eles já consideram que, na verdade, isso não é aquilo que vai gerar uma guerra de todos contra todos no sentido mais bélico da coisa, né? Mas sim aquilo que, pelo contrário, vai fazer com que exista o autointeresse, né? O interesse na conservação, na expansão dos meios, a própria condição de possibilidade da própria propriedade, né? Porque se os homens não quisessem nada, não existiria propriedade. Então, a própria condição de existência da propriedade é os homens também quererem ter algo, certo? Se ninguém quisesse nada, né, não faria sentido a propriedade. Então, essa questão do autointeresse, né, tem tudo a ver com o egoísmo, e isso faria, por outro lado, a existência, ou faria vir a existir a cooperação, certo? Porque a cooperação ela não parte de um coletivismo, ela parte de um autointeresse. Então, os indivíduos com seus autos interesses, cada um ansiando por seu próprio fim, acaba gerando uma cooperação, certo? Então, vamos continuar aqui. Então, como vocês podem ver, eles partem de coisas semelhantes, mas dão fins diversos, como eu havia dito ali em cima. Então, vamos continuar a leitura aqui. Ambos têm, em pontos particulares dessas considerações, seu grau de razão, ainda que, quando julgamos seus argumentos em sua completude, eles se antagonizem. Com efeito, se não há qualquer verdade no fato de que um estado de guerra seria findado através da existência do Estado, já que, na maioria das vezes, são os próprios Estados promotores das guerras, também não há razão suficiente para não interpretarmos o próprio mercado como uma continuação da própria guerra de todos contra todos, ainda que por meios bem distintos daqueles mais violentos, que são os primeiros que costumam vir à mente quando a palavra guerra é proferida. Ou seja, é possível pensar numa gradação e mutação daquilo que temos por guerras e conflitos, e não em duas coisas simplesmente abruptas, como guerra de um lado e paz de outro. Então, basicamente, aqui nesse trecho, o que eu quero passar, tá, pessoal? Claro que vocês podem interpretar ele de várias maneiras, né? Não quero aqui esgotar o sentido do trecho, mas apenas aí dar uma perspectiva possível aí, tá, para isso, que é o seguinte. Ambos têm pontos particulares as considerações seu grau de razão. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, o Hobbes ele também tem o seu ponto de razão quando ele pensa que existe uma espécie de guerra de todos contra todos. Talvez não no sentido hobbesiano de que todos sairiam, né, necessariamente roubando e matando e daí em diante. Tá? Mas num sentido mais sutil do termo. Ou seja, que as pessoas estão numa competição perpétua. Isso existe mesmo. Se a gente pensa que um dos termos do canal é o próprio mercado sexual, certo? Eu digo, é um dos termos trabalhados no canal, né? Não foi eu que criei esse termo. Então, um dos termos que trabalhamos aqui é isso, do mercado sexual, livre mercado sexual e daí em diante, né? Ou seja, também no mercado sexual existe a competição, certo? Daqueles que são mais belos, daqueles que têm mais status, daqueles que têm mais dinheiro, daí em diante, todos estão competindo também em prol da questão da sexualidade, certo? E nesse sentido é uma guerra de todos contra todos no sentido sexual também. Porque cada um quer roubar o meio genético do outro, né? No sentido da questão de quem vai passar os filhos para frente, né? Quem vai poder reproduzir, digamos assim, né? É uma guerra pela reprodução, a guerra do mercado sexual. É claro que não só por reprodução, né? Por atenção, por valorização, valoração, validação e daí em diante tem tudo isso envolvido também, né? No sentido não apenas biológico, mas psicológico. Mas seja como for, é uma espécie de guerra velada de todos contra todos. Ainda que não uma guerra onde as pessoas saiam matando umas às outras, certo? Então, nesse sentido, acredito que o conceito do Hobbes ele tem uma certa veracidade. Não é que o Hobbes está certo em querer impor o Estado por causa disso, né, que é o que eu vou falar ali mais à frente. Mas, sim, ele está certo em interpretar este conflito permanente entre os seres,
né? Não só entre os seres humanos, né? Também a gente pensa entre os próprios animais e também existe uma tensão implícita, né? Uma guerra de todos contra todos nesse sentido, ou seja, há uma tensão implícita, uma tensão permanente. A gente pensa, por exemplo, a sociedade civil, né? A qualquer momento, se a gente pensar bem, pode haver uma guerra civil, certo? Principalmente agora aí, onde tem essas oposições muito mais claras, né, dentro da sociedade. E assim como podem haver a qualquer momento guerra entre países. Não é o que tem acontecido aí, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, a iminência de um conflito, por exemplo, né? Então, quer dizer, isso é possível por quê? Porque existe uma tensão permanente, ou seja, uma espécie de guerra de todos contra todos, né? Ainda que existam blocos aí, né, de forças, né? Países, tipo de pessoas, né? Grupos, partidos, né? Então tem, obviamente, há essa cooperação que gera também uma certa tensão entre determinados grupos e não outros. Mas essa tensão é só porque ela é maior, talvez, entre determinados grupos e outros, do que entre os membros desse grupo. Mas a gente também pode pensar que os membros desse grupo têm uma tensão interna, né? Não são assim, por exemplo, os partidos políticos. A gente não vê todos os dias os caras brigando e daí em diante. Ou seja, mesmo aqueles que se aliam também permanecem dentro de uma certa tensão. Então, nesse sentido, a interpretação do Hobbes ela é realista, né? Se a gente leva para esse lado do conceito, tá? E então o que eu falo depois ali é que com efeito, se não há qualquer verdade no fato de que um estado de guerra seria findado através da existência do Estado, ou seja, o Hobbes nesse aspecto está errado, né? Por quê? Porque na maioria das vezes são os próprios Estados promotores das guerras, né? Então você não cria um Estado e acaba com a guerra. Na verdade, os Estados eles se tornam meios para a guerra. Então essa interpretação aí ela dilui a perspectiva hobbesiana. Então, de outro lado, né, eu continuando ali, também não há razão suficiente para não interpretarmos o próprio mercado como uma continuação da própria guerra de todos contra todos, ainda que por meios bem distintos daqueles mais violentos. Ou seja, a gente pode pensar que esta tensão ela passa para dentro do mercado também. Essa tensão de todos contra todos. Tá? Então, claro, o mercado é um meio muito mais civilizado, digamos assim, do que uma guerra, né? Óbvio. Né? As pessoas não vão sair matando as outras. E inclusive o roubo, né, no mercado ele tende a diminuir no sentido de que justamente para ter a venda, ter a propriedade, a troca voluntária e daí em diante, você não pode ter o roubo, né, senão você não tem o próprio mercado. Então o mercado consegue dar uma amenizada nessas tensões, certo? Por outro lado, ele conserva parte dela, isso que a gente tem que pensar também. Né? Por quê? Porque os homens estão em disputa, né? Os empresários estão em disputa, quem vende mais, quem lucra mais, quem ganha mais, quem consegue comprar mais empresa, quem investe mais, quem tem melhores pontuações, né, em questão de investimento, bolsa de valores, etc. Então, essa tensão ela é passada para o outro lado, né, para outra coisa, digamos assim. Certo? Ela nunca acaba, embora ela possa sim trocar de meios, e que é o que eu digo, não que eu digo, né, que eu escrevo ali no fim. Então vou ler para vocês o final deste fragmento, que é o seguinte: e se, para o escritor militar Karl von Clausewitz, a guerra é a política por outros meios, poderíamos parodiá-lo e dizer que o mercado é a guerra de todos contra todos por outros meios. Com isso, porém, não pretendo trazer um olhar negativo e pessimista em relação ao mercado, mas apenas mostrar que, em última instância, a afirmação da natureza egóica humana passa pela afirmação positiva do mundo mesmo enquanto jogo de forças e conflitos, os quais podemos transmutar, mas jamais extinguir. Então, com esse final aí eu dou, né, uma continuação às questões, né, mas encerro com essa questão de que, na verdade, não trago um olhar pessimista, né, em relação à questão do mercado, quando eu afirmo ali que ele é uma guerra também de todos contra todos, né, onde essa tensão ela seria permanente, apenas ela mudaria de meios, né, na questão do mercado. Mas isso não é um olhar pessimista, mas sim o fato de que uma afirmação da natureza egóica, aí nas palavras, né, escritas no texto, essa afirmação de uma natureza egóica, que é o início lá do fragmento, se vocês lembrarem, ou seja, eu começo falando da questão do egoísmo, né, que tanto o Hobbes quanto os anarcocapitalistas vão trazer isso também à tona.
Então, se a gente começa com aquilo ali, né, e não sai daquilo para criar outras teorias, né, ou seja, a gente permanece ali vinculado à questão de realmente, não, os seres humanos eles tendem a ser egoístas, eles têm uma natureza egóica, né? Então, eu fecho dizendo que a afirmação da natureza egóica humana passa pela afirmação positiva do mundo mesmo enquanto jogo de forças e conflitos. Ou seja, só tem como a gente pensar e aceitar o mundo, né, se a gente aceita que ele é um jogo de forças e conflitos. E que a gente não vai sair da nossa natureza egóica, né, que essa suposta tensão de todos contra todos também não vai ser extinguida, que ela só pode mudar de meios. Ou seja, o que a gente pode fazer? Podemos transmutar esses conflitos. O que é esse transmutar? É metamorfosear os conflitos. Ou seja, a gente pode trocar eles de meios, mas a gente não pode extingui-los. Então, quando a gente cria um mercado mais abundante, a gente está realocando as tensões entre as pessoas. A gente não está extinguindo as pessoas e fazendo um mundo maravilhoso. Certo? Então, basicamente é isso. Né? Esta aí é a minha contribuição a este tema aí. E quem quiser deixar aí dúvidas, sugestões, críticas a esses pontos, pode deixar nos comentários que tentarei responder ou mesmo fazer vídeos futuros. Tranquilo, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.